Talvez você não esteja perdida. Eu sei que muitas mulheres chegam em alguma fase da vida em que sentem exatamente isso, uma sensação de confusão, de vazio, de não saber para onde ir, de não conseguir encontrar respostas. Mas eu quero te convidar a considerar uma possibilidade diferente. E se você não estivesse perdida? E se tivesse apenas se afastado de si mesma? Porque existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Quando estamos perdidas, não sabemos para onde ir. Quando estamos distantes de nós mesmas, podemos continuar caminhando, podemos continuar produzindo, podemos continuar cuidando, podemos continuar sustentando a vida, mas deixamos de reconhecer quem está fazendo esse caminho. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Ninguém acorda um dia e decide se abandonar. Isso acontece aos poucos, em pequenas concessões, em pequenas adaptações. Quando aprendemos que ser amada é mais importante do que ser verdadeira. Quando aprendemos que agradar é mais seguro do que expressar. Quando aprendemos que caber é mais valorizado do que pertencer a nós mesmos. E então começamos a nos afastar. Primeiro de uma opinião, depois de um desejo, depois de um limite, depois de uma necessidade. Até que chega o momento em que já não sabemos exatamente o que sentimos. Não porque deixamos de sentir, mas porque deixamos de escutar. Eu lembro de um dia que tudo estava funcionando. Não tinha nenhuma grande crise, nenhuma tragédia, nenhum acontecimento extraordinário. E mesmo assim, eu sentei sozinha e eu pensei: por que eu me sinto tão distante da minha própria vida? Aquilo me assustou, porque eu estava cumprindo tudo que eu acreditava que deveria cumprir, mas não conseguia me lembrar de quando tinha sido a última vez que eu me senti verdadeiramente presente. Foi ali que eu comecei a entender que existe uma diferença entre estar perdida e estar distante de si. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de sofrimento feminino, porque ninguém percebe, nem sempre nós mesmas percebemos. Até que um dia a saudade de si mesma começa a ficar maior do que o barulho do mundo. Uma das coisas que eu mais observo hoje é o excesso de informação. Nunca tivemos acesso a tantas respostas. Há livros, cursos, vídeos, podcasts, especialistas, conselhos. E ainda assim, muitas de nós continuam profundamente confusas. Porque nem sempre a confusão nasce da falta de respostas. Às vezes, ela nasce do excesso de ruído. Quando muitas vezes falam ao mesmo tempo, a nossa própria voz começa a desaparecer. E talvez a clareza que você procura não esteja em mais uma resposta. Talvez esteja no silêncio necessário para ouvir aquilo que já existe dentro de você. Existe uma saudade que não é de uma pessoa, não é de um lugar, não é de uma fase da vida, é uma saudade de nós mesmos, da mulher que éramos antes de nos adaptarmos tanto, antes de tentarmos corresponder tanto,
antes de começarmos a viver no automático. E talvez o que você esteja sentindo hoje seja exatamente isso, uma saudade de voltar para casa. Nos próximos meses, eu quero conduzir uma conversa por aqui, uma conversa sobre escuta, sobre presença, sobre retorno, porque eu acredito que nem todo chamado é um convite para ir mais longe. Alguns chamados são um convite para voltar. Voltar para si, voltar para a própria voz, voltar para aquilo que ficou para trás enquanto você tentava sustentar tudo. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outra mulher e me conte nos comentários em que momento você sente que começou a se afastar de si mesmo. Eu vou ler, e essa será apenas a primeira conversa da nossa casa do retorno. Gratidão.